E no vídeo de hoje eu quero conversar com o dono que muitas vezes se sente bastante preso no operacional e um verdadeiro impostor quando se trata de fazer a empresa crescer. Ele acaba se sentindo impostor, ele não vê as coisas ocorrendo como ele imaginava e, sobretudo, já não é mais a síndrome do impostor do expert, mas sim a síndrome do impostor do dono do negócio que agora está fazendo o negócio crescer, mas o negócio não cresce no tempo e no ritmo que ele gostaria. E o que está por trás também dessa síndrome do impostor, sob um ponto de vista mais de pontos cegos agora e mais pé no chão também, para a gente avaliar o jeito que o dono está pensando, beleza? É sobre isso que falaremos hoje. E também, se você ainda não me conhece, eu quero aproveitar para me apresentar. Me chamo Lucas Vercelino e eu treino donos de negócios a escalarem de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do dono no operacional através da Decision Pro, que é a empresa que eu criei e onde nós olhamos sob o ponto de vista de pontos cegos, de tomada de decisão, as tomadas de decisão que o dono tem no negócio. E hoje, particularmente, um dos temas que eu vou trazer, uma das vertentes que eu trabalho com meus clientes são os pontos cegos e a forma como ele se enxerga no crescimento do negócio, que tem a ver com alguns relatos, muitas vezes, que eu recebo aqui de donos de negócios que se sentem impostores com seus próprios negócios. E assim, a gente precisa observar que a gente está vivendo uma época dos rótulos, né? Tudo aquilo que a gente sente de desconforto, de frustração, de desconhecido, a gente acaba tentando dar um rótulo para aquilo de forma a entender melhor. Então tem alguns donos de negócios que começam a ficar desconfortáveis com o crescimento do negócio. Começam a se deparar que, olha, ele achava que o negócio ia crescer de um jeito, mas as pessoas começaram a demandar mais, o crescimento não anda como ele gostaria, as campanhas não escalam como ele gostaria e esse mundo de crescimento é diferente do que ele imaginava. Ele imaginava que era só duplicar, apertar o botão. Muitas vezes é assim mesmo, a nossa mente nos prega peças, né? O dono acaba imaginando que é de um jeito e acaba acontecendo de outro. E aí o que acontece? Quando ele não vê as expectativas que ele mesmo se colocou para fazer o negócio crescer, ele acaba se sentindo um impostor, ele sente que é um cara que ele não é tão competente como ele gostaria, né? Ele acaba se sentindo uma pessoa desqualificada para aquilo que ele está fazendo, mas ele precisa compreender, né? Ele vai, à medida em que ele começa a se conhecer melhor, no sentido de entender que nem tudo que ele sente, que ele pensa é verdadeiro, ele vai começar a ter uma visão diferente, que é o que eu quero propor aqui nesse vídeo. Então assim, eu já falei no outro vídeo sobre os 3 companheiros de crescimento, né? Os companheiros, eles são inusitados, eles não são aquilo que os donos esperam muitas vezes, talvez a pessoa espere confiança, coragem. E os 3 companheiros de crescimento de um dono de negócio são o desconforto, o desconhecido e a frustração. São coisas que ele vai se sentir diariamente ali se ele está crescendo. Se o dono saiu do modelo mais individualista, que tem a ver com ele fazer só ele as coisas agora e depois ele passa agora a conviver com mais pessoas, a depender do tempo de outras pessoas, a depender de outras pessoas, para que as pessoas possam depender cada vez menos dele, né, no operacional, ele vai depender de outras pessoas, não tem jeito, né? Só que assim, a partir do momento que ele esbarra nas dificuldades, ele vai viver a barreira da frustração. Ele vai ter que viver as horas ali de frustração com o time, uma nova habilidade, fazer um time crescer, como eu já falei em outros vídeos também, é diferente de aprender uma nova habilidade, entende? Fazer uma empresa crescer envolve pessoas, envolve riscos, envolvem coisas que estão no escuro ali, que o dono não enxerga. E muitas vezes ele acha que aprender gestão, aprender a liderar pessoas é igual criar uma habilidade. O grande problema eu vejo hoje, eu acho que nessa área de treinamentos, é que as pessoas, elas sem perceber, é uma coisa muito sutil isso que eu estou falando, tá? Elas entendem que liderar pessoas é simplesmente desenvolver uma habilidade. Como aprender música, por exemplo. Olha, eu vou liderar uma pessoa, é como se eu fosse aprender um instrumento. Mas repare que liderar é totalmente diferente disso. Liderar tem a ver com ser o exemplo, por conversar com pessoas, com ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, a pessoa, muitas vezes, eu quero apontar os erros de julgamento aqui que fazem as pessoas se frustrarem, se sentirem impostoras quando elas querem se tornar líderes. É porque elas estão usando uma premissa equivocada. Então, nada mais distante do que a gente entender que liderar é apenas adquirir uma habilidade.
Liderança não é uma habilidade. Liderança é uma postura que a pessoa passa a ter diante da vida e que ela aprende a lidar com o desconforto, com o desconhecido, com a frustração, e a partir disso ela começa a lidar, ter mais compaixão, mais empatia, mais entendimento do outro. Ela passa a se colocar mais verdadeiramente no lugar do outro, não como ela se colocaria. Tem muita gente que está tão individualista hoje, e a gente tende muitas vezes, a gente acha que a gente está se colocando no lugar do outro, para você ver. Existe tanto erros de julgamento nos pontos cegos, por conta dos pontos cegos relacionais, que essa é uma das áreas que eu mais trabalho, porque eu percebi que o principal, notei, né, ao longo dos atendimentos aqui, que um grande problema do dono não é só a tomada de decisão, de ele chegar a uma decisão alinhada. Muitas vezes essa parte ele sana, ele passa a entender qual é a maior prioridade do negócio. Mas uma outra parte que ele vai começar a viver são os pontos cegos na relação dele com os colaboradores. Que ele passa a lidar com pessoas e que ele tem muitos pontos cegos nessas áreas. E se ele não sana, se ele não compreende isso, ele vai se sentir um verdadeiro impostor mesmo. Ele vai sentir que as coisas não estão andando, sendo que o progresso de um time é um pouco mais demorado, muitas vezes, do ritmo que ele colocou na cabeça dele. As pessoas têm uma curva de aprendizado. Ele vai ter que fazer coisas desconfortáveis, que é fazer planejamento, que é deixar de fazer as coisas tão perfeitas no modelo que ele faz, porque afinal agora ele tem mais pessoas fazendo. Então, talvez se a gente olhar de uma forma mais crítica, talvez é até bom que ele se sinta meio impostor no começo mesmo, porque ele realmente não sabe o que ele está fazendo no começo. E é normal. Toda pessoa que quer se tornar, quer liderar, quer se capacitar para gerir pessoas, vai viver uma ruptura de modelo de trabalho. Assim. Ela não vai conseguir fazer da forma como ela fazia antes. É muito comum pessoas criarem processos, fazerem processos no dia a dia, o dono chega lá, senta e faz um processo maravilhoso, cheio de detalhes, e ninguém segue. E muitos donos do negócio nem sabem o que aconteceu, por que isso não está funcionando. Ele não sabe, como eu gravei em outro vídeo, que está aqui no canal, que é a respeito de ter presença, de acompanhar o colaborador. Ele não sabe que isso é necessário. Mas ele gasta um baita tempo lá fazendo as coisas do jeito dele. E aí, quando é só do jeito dele, nitidamente as pessoas não vão conseguir seguir com toda a clareza. Então, isso gera nele, vai gerando e reforçando essa síndrome de impostor. Por quê? Ele está usando a premissa equivocada de que liderança é uma habilidade que ele desenvolve, e por ele ter desenvolvido a habilidade de liderança, ele vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Agora, se ele compreende que ele está desenvolvendo a disciplina é diferente de uma habilidade, né? De acompanhar, de seguir, de ter presença nas reuniões, de acompanhar, de ensinar, de treinar, de aprender a se frustrar porque o colaborador não vai desenvolver as coisas no tempo que ele quer. É claro que ele precisa ter prazo, ele precisa ter unidades de trimestre, ele precisa fazer um planejamento mais realista. Tem muita gente a gente olha hoje, né? Se fala-se muito em dinheiro nas mídias aí, nos vídeos. Eu entendo que dinheiro é uma coisa super importante, mas eu percebo que as pessoas que estão mais desavisadas ainda acabam comprando muito a ideia do dinheiro rápido, de se ganhar muito dinheiro, e elas perdem de vista o processo para isso acontecer de forma estruturada. Dinheiro que vem rápido, vai rápido. Dinheiro que muitas vezes vem fácil, vai fácil, né? Então, os donos de negócio que estão muito iludidos por essa escalada muito rápida de dar exit, de criar uma empresa, eles não estão compreendendo o trabalho necessário para se desenvolver as equipes, para aí sim ele chegar lá. As coisas bem feitas que precisam ser feitas para ele bater a meta dele. E muitas vezes essas coisas não são feitas. E aí ele não consegue bater a meta, ele não sabe o que está acontecendo e ele se sente um impostor. Então, muitas vezes a síndrome do impostor tem a ver com uma resistência a criar as disciplinas. E por que eu falo disciplina? Porque não é somente a habilidade. Tem gente que é habilidoso com uma coisa, mas não é disciplinado. E aí não consegue fazer com consistência. Muitos donos de negócios são habilidosos, mas não fazem com consistência. O cara até é bom com pessoas ali, mas não tem consistência nas reuniões, não acompanha. E aí ele não consegue estruturar, ele não consegue transmitir com confiabilidade as especificações para o negócio crescer de forma estruturada. E aí não se trata mais agora então de uma questão só de ser impostor ou não, né? E outra coisa, para ser assim, acho que é importante a gente trazer aqui, a gente vê hoje pessoas muito egocêntricas, né?
Todos nós, eu acho que ninguém está salvo disso. Né? A gente, por natureza, é assim. Mas a pessoa está o dono, muitas vezes eu vejo o dono tão preocupado consigo mesmo, com o que está acontecendo com ele, que ele não está compreendendo que ele, ao se organizar para treinar o time, para treinar os colaboradores, de nada a ver tem com ele, isso tem a ver com ele mais, tem a ver com o tempo que ele destina para treinar um colaborador. Ele não é um Midas que o fato de ele saber uma coisa, de ele ter contratado, vai fazer o resultado acontecer. A partir do momento que o dono vence essa percepção, essa autopercepção e passa a compreender que ele precisa ter disciplina com os colaboradores, que ele precisa desenvolver o hábito diário ali de acompanhar, de desenvolver, de ensinar, ele nem vai dar tempo de pensar tanto nele assim para ele ver se ele está se sentindo impostor ou não. Isso é uma coisa muito autocentrada. Então ele não precisa ter mais esse tipo de preocupação. Os donos que passam por esse processo de crescimento disciplinado passam a pensar menos em si mesmos e passam a pensar em como desenvolver os seus colaboradores. E aí a coisa muda, porque ele inclusive tira um peso enorme do ombro dele. Então hoje foi um teor mais reflexivo de que cuidado para se você está pensando que você é muito impostor, talvez você esteja pensando demais em você mesmo e esteja perdendo o senso de que você precisa dedicar a tua energia para capacitar, para dividir conhecimento e para olhar para o colaborador. Para de olhar só para si mesmo e olha para os outros, que isso vai ajudar muito a fazer um negócio crescer de cada vez mais, de forma mais estruturada. Vai ajudar muito o dono também a olhar mais para o cliente, para o colaborador e para o próximo e a servir, ao invés de ficar o tempo todo pensando em ser servido, que deixa ele num limite operacional muito rápido, beleza? Essa é uma forma contra-intuitiva de pensar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse ponto de vista, tenha ajudado você a sair dos próprios armadilhas que a mente de todo mundo prega em nós mesmos, de todos nós prega em nós mesmos, para a gente poder servir melhor, fazer as coisas bem feito e agregar mais valor para os clientes ao qual a nossa empresa atende, beleza? Espero que você tenha gostado então desse conteúdo. Considere dar o seu like se você gostou e seguimos firmes aqui. Se você precisa de ajuda para se estruturar melhor, fazer um trabalho interno, interno no teu negócio e também na gestão do seu negócio em conjunto, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, onde eu ajudo o dono a trabalhar internamente e a implementar esse trabalho interno que ele faz para propagar essas modificações numa execução bem feita, para que as pessoas façam as coisas que fazem o resultado chegar de forma bem feita e consistente, e dependendo cada vez menos do dono no operacional. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, considere dar o seu like e também, conforme eu já falei, também conhecer os programas aqui da Decision Pro. Eu acho que eu falei 2 vezes para você dar o seu like, né? Então, mas faz parte aqui também da gravação. Então, vamos para cima. Então, se você quer conhecer mais, se aprofunde e até nosso próximo vídeo. Um forte abraço.